Olá, vou gravar para vocês a correção das expressões numéricas, aquela da folhinha que vocês tinham que colorir e postar a folha colorida lá no Padlet, tá bom? Eu já enviei para vocês a folha colorida, né, como seria ela colorida da forma correta, né, quais seriam os parzinhos, e agora eu vou mostrar a correção mesmo, como que eu chegaria naqueles resultados. Eu vou fazer na ordem de linha, tá? Então, observe aí na folhinha de vocês, dependendo da ordem que vocês copiaram essas expressões. Bom, aqui nessa minha primeira, eu coloquei a primeira expressão e eu coloquei ao lado as regrinhas que a gente tem que observar. Primeiramente, as regrinhas aqui, ó, de ordem. Primeiro eu resolvo parênteses, depois eu resolvo colchetes e por último eu resolvo as chaves. Na ordem das operações, prandas. Eu primeiro resolvo potências, depois eu resolvo radicais, depois eu resolvo multiplicações e divisões na ordem que aparece e por último as adições e subtrações, ok? E a regrinha de adição e subtração e a regrinha de multiplicação e divisão. Então vamos lá. Olhando aqui, eu primeiro resolvo parênteses e dentro dos parênteses não tem nada para ser resolvido, só tem um número lá. Então, eu vou para a ordem das operações. Eu tenho uma adição, uma multiplicação e uma divisão. Pela ordem, eu primeiro resolvo multiplicação e divisão para depois resolver adição e subtração. Então, obrigatoriamente, eu tenho que resolver essa multiplicação. Então, eu vou me concentrar nesse menos 3 vezes o mais 2. Aquele 1 mais e o menos 5, eu vou apenas repetir para resolver essa multiplicação. Menos 3 vezes mais 2. Bom, se eu tenho um sinal de vezes, eu tenho uma multiplicação, então minha regrinha é essa. Aqui eu observo se os sinais dos números que eu estou multiplicando são iguais ou diferentes. Se os sinais são diferentes, vai ficar negativo. Tá aqui. E eu vou multiplicar normal. 3 vezes 2, 6, tabuada. Então, no lugar disso tudo aqui, vai entrar apenas o menos 6. Olha lá. Observa que eu fiquei com um sinal de mais e um sinal de menos agarradinho um no outro. Ó, e não pode de jeito nenhum. Então, eu sou obrigada a colocar um parênteses. Agora, eu vou resolver esse mais menos 6 para eu conseguir eliminar esse parênteses. Mais menos 6, então eu vou me concentrar nele. Mais menos 6. Esse mais não inverte sinal, ele não modifica a minha conta. Então, eu vou continuar com menos 6, tá? Então, ali vai ficar menos 6. Agora, eu vou continuar agrupando, regrinha de sinal de adição e subtração. Agora, obrigatoriamente, eu vou usar essa regra, eu não estou multiplicando e nem dividindo. Vou usar essa daqui, ó. Então, eu vou agrupar os dois últimos porque os sinais são iguais. Se eu quisesse fazer 1 menos 6 primeiro, eu não teria problema algum. Mas eu vou repetir esse 1 e resolver menos 6 menos 5. Menos 6 menos 5 na adição e subtração, quando eu tenho sinais iguais, os dois são negativos, a gente soma. Então, menos 6 menos 5, eu vou somar, fica 11, e eu vou repetir o sinal de menos. Eu poderia falar que são bolinhas de mesma cor? Ou são valores que eu devo, então eu somo a minha dívida? Seria a mesma coisa. 1 menos 11 agora, para finalizar. Eu vou ter sinais diferentes, eu vou diminuir. Então, 11 menos 1 é 10. E eu pego o sinal do número maior, que é o 11. Então, fica menos 10. Aqui eu tenho primeiro sempre dentro do parênteses, então eu vou lá para o 10 mais 2. Tudo que está fora do 10 mais 2 eu vou repetir. E 10 mais 2 é 12, já coloquei direto ali. Lembrando que se eu colocar 12 ao invés de mais 12, eu não vou precisar do parênteses. Então, fica aí a critério de vocês, tá bom? Como eu coloquei o parênteses, o mais 12, eu vou ter que resolver aquilo ali, ó. Menos mais 12. Eu vou ver o quê? Que o menos é sinal de oposto, então ele inverte o sinal de quem está dentro do parênteses e vai ficar menos 12. Eu poderia daqui ter vindo para cá direto. Se ao invés de ter colocado esse mais, eu tivesse colocado somente 12, porque mais 12 e 12 é a mesma coisa, eu não precisaria do parênteses,
porque esse parêntese aqui está servindo para separar esses dois sinais, tá bom? Se eu não tenho o sinal de mais, eu não precisaria do parêntese, eu poderia daqui ter vindo direto para cá, ó, ok? Agora que eu não tenho parêntese, eu vou resolver dentro do colchete. Vou resolver na ordem ali, ó. Vou repetir todo mundo e vou fazer 35 menos 12, que é uma conta simples também, né? 35 menos 12 é 23 ou mais 23. E agora vou resolver mais 23 mais 2. 23 mais 2 é simples também, é 25, mais 25. Aqui eu tenho a resolução de um colchete. Se eu tivesse colocado não tivesse colocado sinal de mais, esse colchete seria desnecessário. Eu poderia ter vindo para cá direto também, ó. Então, eu vou ter mais 37 como resultado final, porque os sinais são iguais, a gente soma mais 12 mais 25 mais 37. Aqui eu tenho apenas operações, eu não tenho parênteses, eu não tenho chaves, então eu vou pensar aqui, ó, eu tenho potência, divisão, adição, potência, uma multiplicação e uma raiz. Pela ordem, eu resolvo primeiro potências e radicais. Então, eu vou resolver o 2 à quarta, o 3 ao quadrado e o raiz de 100. Então, eu só vou repetir aqui, ó, o dividido por 4, o mais e esse sinal de vezes. Vamos lá. 2 à quarta. 2 à quarta, eu tenho que lembrar da propriedade de potência, que é repetir o 2 4 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, e multiplicar. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Então, 2 à quarta, 16. 3 ao quadrado é o 3 duas vezes, 3 vezes 3, 9. Então, eu vou substituir por 9. Raiz quadrada de 100. Eu sei que 10 vezes 10 é 100, então a raiz de 100 será esse 10, porque raiz quadrada de 100, eu quero um número que multiplicado por ele mesmo dê 100. Que número multiplicado por ele mesmo dá 100? O 10. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Agora, eu tenho uma divisão, uma adição e uma multiplicação. Pela ordem, eu resolvo primeiro multiplicações e divisões. Eu não posso resolver aquela adição, vem depois. Então, primeiro multiplicações e divisões. Vou resolver 16 dividido por 4 e vou resolver o 9 vezes 10. Então, aquele sinal de mais ali eu vou repetir. 16 dividido por 4 é fácil, 4. E 9 vezes 10 também, 90. E agora é só eu somar 4 mais 90, que eu vou ter 94. Aqui eu já tenho um parênteses para resolver, então eu vou lá para dentro. Quem está fora dele, eu repito. 4 mais 8 é simples, né? 4 mais 8 é 12 ou mais 12. Lembrando que, se eu não coloco esse sinal de mais, esse parênteses passa a ser desnecessário. Então, eu posso colocar somente o 12, ó, é a mesma coisa. 12 e mais 12, ok? Agora, eu vou fazer o quê? 5 vezes 12, porque eu vou ter uma subtração e uma multiplicação. Pela ordem, eu primeiro resolvo multiplicação, por último, adição e subtração. Então, eu vou resolver o 5 vezes 12. Vou repetir o 30 menos e 5 vezes 12 eu tenho 60. Agora, para resolver 30 menos 60, não tenho mais multiplicação, eu vou resolver com essa regrinha, ó. Esse 30 que não tem sinal, nós temos que saber que ele é positivo, mais 30 menos 60, os sinais são diferentes, então diminui. 60 menos 30 dá 30, e eu pego o sinal do maior, que é esse 60, então é negativo. Então, eu vou ter 60 menos 30, 30 é sinal do maior, menos. Aqui eu vou ter um parênteses, então vou me concentrar lá dentro, o restante eu apenas repito. Menos 5 mais 3, eu vou fazer aqui, ó, regrinha, sinais diferentes diminui, vou fazer 5 menos 3, que dá 2, e pego o sinal do número maior, que é o 5 negativo. Então, meu resultado ali é menos 2. Ainda tenho parênteses, ele não sumiu, porque esse parênteses está separando esses dois sinais aqui, ó. Então, eu vou resolver isso dali. Então, todo mundo que está fora, eu vou repetir. Menos menos 2. Eu vou lembrar que o menos antes do parênteses significa oposto, ele inverte o sinal de quem está dentro. Se dentro está menos 2, vai passar a ser mais 2. O oposto de menos 2 é o mais 2. Então, vou colocar lá.
Dentro do colchete eu tenho dois números somando, então eu vou fazer quanto é menos 12 mais 2, sinais diferentes diminui. Então eu vou fazer o menos 12 mais 2, que os sinais são diferentes, fica 10, e eu pego o sinal do maior, que é o 12, então menos 10. Ainda não sumiu o meu colchete, porque ele está separando dois sinais de negativo, então eu vou me concentrar nele. Menos 1 menos 10 vai ficar mais 10. Então, eu vou ter o resultado. Por quê? Eu não vou precisar colocar as chaves, a chave ficaria sozinha aqui, não ia estar separando sinal nenhum, também passou a ser desnecessária. Então, eu já eliminei o colchete e as chaves de uma vez só. Não estaria errado se eu colocasse as chaves ali, só é completamente desnecessário. E lembrando que mais 10 e 10 é a mesma coisa. Aqui eu tenho uma expressão maiorzinha, mas a ordem é a mesma, e isso é importante de saber. Vou resolver lá no parênteses. Então, todo mundo que está fora dele eu vou repetir. Menos 3 mais 12. Vou aqui na regrinha de adição e subtração. Os sinais são diferentes, um é menos, outro é mais. Sinais diferentes diminui. 12 menos 3 dá 9. E eu pego o sinal do número maior, que é o 12. Então, meu resultado é positivo. Vou ter mais 9. Meu parênteses aqui, ó, precisa aparecer porque ele está separando esses dois sinais. Se eu tivesse colocado somente 9 aqui, ele poderia desaparecer. Então, eu não tenho nada para resolver no parênteses mais. Eu vou passar a ver dentro do colchete todo, dentro de todos esses números. Eu vou ter uma adição e uma divisão. Como que eu resolvo? Eu faço adição ou a divisão? Vou lá para a minha ordem. Primeiro eu resolvo multiplicação e divisão, para depois a adição e subtração. Então, se eu fizer primeiro menos 7 mais 18, para depois dividir por 9, eu já vou estar errando a minha conta. Eu tenho que seguir essa ordem. Então, vou resolver primeiro o mais 18 dividido por mais 9. Todo mundo que está antes ou depois eu repito. Divisão, vou olhar a regrinha da divisão. Sinais são iguais, sinais iguais fica positivo. E 18 dividido por 9 eu tenho 2. Então, vai passar a ser mais 18 dividido por mais 9, vai passar a ser mais 2. Ainda dentro do colchete que tem dois números, então todo mundo que está fora eu repito. Menos 7 mais 2, eu vou olhar a regrinha. Sinais são diferentes, eu vou diminuir. 7 menos 2 dá 5 e eu pego o sinal do número maior, que é o 7. Então, vai ficar menos 5. Bom, o meu colchete não sumiu porque ele está separando esses dois sinais, ó. Então, não tenho nada para resolver dentro do colchete. Eu vou pensar aqui, ó. Eu tenho uma multiplicação e eu tenho uma subtração. Pela ordem, eu resolvo primeiro a minha multiplicação, depois eu resolvo a adição e subtração. Então, vou me concentrar aqui, ó. Todo mundo que está fora eu vou repetir. 2 vezes o menos 5. Esse 2, vamos lembrar que quando não tem sinal é mais. Na multiplicação, ó, o sinal de vezes, mais vezes menos, sinais diferentes fica negativo. E eu vou multiplicar 2 vezes 5, que é 10. Bom, ainda dentro das chaves, eu vou fazer menos 10 menos 2. Sinais são iguais, então a gente soma. Vai ficar o quê? 12, e eu repito o sinal, então fica menos 12. E agora eu vou ter uma divisão. Lembrando que esse 60 é positivo, então os sinais são diferentes, fica menos, e 60 dividido por 12 dá 5. Então, meu resultado será menos 5. Aqui eu não tenho nenhum conectivo, eu não tenho parênteses, colchetes ou chaves, eu só tenho operações e eu só tenho adições e subtrações. Então, eu posso resolver de 2 a 2, resolve esses dois e repete o 15, vão ficar 3 números, eu junto os dois daqui e repito 15, enfim. Mas eu posso também fazer o seguinte, eu vou primeiro somar todos os valores positivos para depois somar todos os negativos. Então, eu vou fazer um agrupamento aqui, ó. Nem é obrigatório fazer essa etapa, mas vou fazer para vocês visualizarem. Vou juntar todos os valores positivos, ó, o mais 2, o mais 8 e o mais 15, e vou deixar o menos 3 e o menos 5 no final. Então, eu vou agrupar todos os positivos, 2 mais 8 mais 15,
e vou agrupar os negativos, o menos 3, menos 5. Somando os positivos, eu vou ter mais 25, e somando os negativos, eu vou ter menos 8. Então, ó, eu tive apenas sinais positivos, eu somei todo mundo e ficou positivo. Apenas sinais negativos, eu somei e continuou negativo. Agora sim, eu tenho sinais diferentes, eu vou diminuir e pegar o sinal do maior, que é o 25. Então, eu vou ficar com mais 17. Aqui, eu não tenho também sinais de parênteses, colchetes ou chaves, então eu vou me preocupar com a regra de ordem. Eu resolvo potências e radicais, depois multiplicações e divisões, por último adições e subtrações. Então, eu vou resolver ali o 6 ao quadrado e raiz de 69. Repito todo mundo que está fora desses que eu falei. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, é 36. Raiz de 69, eu quero o número que multiplicado por ele mesmo dá 69. Então, a raiz de 169 é 13. Agora, eu vou ver qual a ordem que eu tenho que resolver. O que eu tenho? Uma adição, uma divisão e 2 sinais de negativo, subtrações. O que eu resolvo primeiro? Eu vou olhar a minha ordem de resolução e vou ver que primeiro eu resolvo multiplicações e divisões. Então, eu vou me concentrar ali no 36 dividido por 12. O restante eu repito e 36 dividido por 12 é 3. Agora, eu vou agrupar de 2 a 2. Eu agrupo os 2 primeiros e os 2 últimos, né? 25 mais 3, menos 13 menos 42, os sinais são iguais. E eu vou somar e vai continuar negativo, então, menos 55. Agora, eu tenho sinais diferentes, olhando a regrinha, a gente diminui, e eu vou pegar o sinal do número maior. Aqui é semelhante à conta que nós fizemos lá atrás, mas eu coloquei parênteses, e esses parênteses modificam a minha conta. Então, não vai dar o mesmo resultado. Vou me concentrar primeiro dentro do parênteses. Dentro dele, eu tenho uma multiplicação e uma adição. Pela regrinha de ordem, eu resolvo primeiro multiplicações e divisões para depois resolver adições e subtrações. Então, obrigatoriamente, eu vou resolver o 5 vezes 4, que é 20. Ainda dentro do parênteses, eu vou resolver o 20 mais 8. Então, o 30 menos eu vou repetir e 20 mais 8 é 28. Lembrando que esse parênteses aqui passou a ser desnecessário, porque eu não coloquei o sinal de mais. Ó. Se eu colocar o sinal de mais, ele é obrigatório. Aqui, neste caso, ele ficou desnecessário. 30 menos 28, 2. Aqui eu tenho parênteses. Tenho potências, divisões e multiplicações. Primeiro, eu vou me concentrar dentro dos meus parênteses. Dentro do parênteses, eu tenho uma potência e tenho uma adição. Eu não posso somar. Primeiro, eu vou resolver potência, ó. Então, vou resolver o 2 ao cubo. Assim como no outro parênteses eu tenho uma potência, vou resolver o 3 ao quadrado. E eu posso, de uma vez, resolver esse 6 ao quadrado aqui, ó. Poderia repetir até a hora de utilizar, mas eu já vou deixar para resolver de uma vez, então, essas 3 potências. O 2 ao cubo e o 3 ao quadrado, que estão dentro do parênteses, e esse 6 ao quadrado, que está do lado de fora. Repetindo todo mundo, vamos lá. 6 ao quadrado é o 6 duas vezes, 6 vezes 6, 36. 2 ao cubo é o 2 3 vezes, olha lá, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. E 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, dá 9. Uma coisa que muita gente erra é colocar que 2 ao cubo é 8, que 2 ao cubo é 6 e que 3 ao quadrado é 6. Tá? Não tem potência que dá 6. A única potência que dá 6 é o 6 elevado a 1. Do resto, não tem. Então, vamos lá. Vou ainda dentro do parênteses. 8 mais 1 é 9. 9 menos 5 é 4. Então, vou repetir o 36 e a divisão, os parênteses, e vou colocar 8 mais 1 e vou colocar o 9 menos 5. Observe que esse parênteses é desnecessário e esse parênteses também é desnecessário. Ele não está separando sinal algum, eu poderia muito bem não ter colocado. Bom, entre a divisão e a multiplicação, eu resolvo primeiro a divisão. No caso, eu resolvo a ordem que está, primeiro é a divisão. Se a multiplicação tivesse aqui, eu ia resolver primeiro a multiplicação, ok?
Aqui eu vou ter 36 dividido por 9, que é 4, vezes o 4, já tirei o parênteses, que já era desnecessário aqui, e 4 vezes 4, 16. Aqui eu tenho uma operaçãozinha maior, eu vou ter dentro do parênteses um 3 mais 1, que é simples, 3 mais 1 é 4. No parênteses eu não tenho nada para resolver, eu tenho dentro do colchete uma potência, uma subtração e uma multiplicação. Pela ordem, eu resolvo primeiro a potência, então 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Ainda dentro do meu colchetes, eu tenho uma subtração e uma multiplicação. Obrigatoriamente, pela ordem, eu resolvo multiplicação primeiro. Então, eu vou fazer o 4 vezes 1, que é 4. Vou ainda dentro do colchete, eu tenho 16 menos 4, é uma subtração, sinais diferentes diminuem, pego o sinal do maior, então eu tenho 12. Observa que como eu coloquei 12, esse colchete pode sumir, ele só seria obrigatório se eu tivesse colocado mais 12. Eu tenho agora, dentro das chaves, uma potência, uma adição e uma multiplicação. Obrigatoriamente, entre adição e multiplicação, eu resolvo primeiro a multiplicação. Então, eu vou fazer o 2 vezes 12, que é 24. Observa que esse 7 ao quadrado eu vim repetindo ele lá de cima. Então, eu poderia ter resolvido ele aqui em cima logo, eu ia repetindo todo ele. Assim como eu fiz com 6 ao quadrado lá na outra operação que eu resolvi de uma vez. 7 ao quadrado é 49, mais 24, 73. Aqui, ó, é uma continha semelhante àquela que eu falei. Ela não tem parênteses algum, então eu vou pela ordem de operação. Eu tenho uma subtração, uma multiplicação e uma adição, então obrigatoriamente eu resolvo a multiplicação, que dá 20, então eu repito o restante. Aqui eu vou fazer o 30 menos 20, vou repetir o mais 8, fica 10, e 10 mais 8 é 18. Observa que eu tive 3 continhas bem semelhantes, mas o parênteses fez diferença. Ok? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Beijo, beijo.